gente, tudo bem? Nós vamos começar agora alguns vídeos falando sobre o domínio de uma função, né? Agora dentro das funções de várias variáveis, ou seja, com mais de duas variáveis, como que ficaria esse domínio? Bom, o domínio a gente pode fazer de uma forma análoga. Ela os critérios, né, as condições de existência do domínio são as mesmas lá da função de uma variável só. Então, os critérios, as condições de existência são essas aqui, olha. Então temos essas quatro situações, né? Só para relembrar, né, a gente já viu isso aí em outros vídeos, só para relembrar a condição de existência. A primeira, nós tivemos uma fracionária, o b tem que ser diferente de zero, não admite zero no denominador. Se o b for par, o a tem que ser maior que zero para ela existir, né? Ou seja, não existe raiz quadrada, por exemplo, né, de um número negativo. Já ouviu isso muitas vezes também. Então o a tem que ser maior ou igual a zero. Ele pode ser zero. O a pode ser zero, mas tem que ser maior ou igual a zero. Nesse caso aqui, não pode ser zero, tá? E além de não pode ser zero, o b tem que ser maior que zero. Então, o que atende tudo isso aqui? Aqui tem que ser positivo, tem que ser maior que zero, todo esse resultado tem que ser maior que zero. Então, quanto a raiz estiver no denominador, basta ser maior que zero. Tá ok? E a outra é quando a gente tiver um logaritmo, né? O logaritmando, que é esse aqui que está na frente, olha, ele tem que ser maior do que zero. Tá? Não pode nem ser igual a zero, tem que ser maior que zero. Então, vamos ver alguns exemplos onde a gente possa abordar essas condições de existência. Esse CE aqui que eu coloquei é a condição de existência para existir a função. Tá? Para existir a função, ela tem que ter um domínio. E o domínio dentro desses intervalos aqui, eles não existem. Tá bom? Então vamos ver em cada vídeo, vamos ver se a gente consegue fazer 3 vídeos e cada vídeo a gente pega um tipo de função diferente. Nós vamos ver agora o domínio, a região do domínio. Tá? Então nós temos aqui o eixo de y, o x e o z. Tá? O domínio nosso é essa região aqui, olha. Então, aqui eu tenho um domínio. Tá? E essa região aqui, essa outra região aqui vai ser a nossa imagem. Então, se eu pego esse ponto aqui, por exemplo, tá? Então aqui nós vamos ter um domínio que vai ser o x1, y1, e esse ponto aqui vai ser a nossa imagem. Então, o domínio agora tem que ser essa região, tá? O x e o y, ele tem que estar nessa região aqui. Ó. Então, nós temos aqui o domínio, né, que vai ser formado por esses dois eixos, o x e o y, e aqui a imagem que vai estar lá no eixo de z, tá? Que vai ser justamente definido por essa altura que nós temos aqui. Né? Nós temos as duas laterais. Se fosse uma sala, por exemplo, seria o comprimento e a largura. E aqui nós temos a altura. Então, para cada domínio que nós temos aqui, nós vamos ter que ter uma imagem. Para calcular o domínio agora, nós iremos utilizar somente o eixo x e y, da forma que a gente já está acostumado. Tá? Só o eixo x e y. Tem que atender esses dois eixos. Tá, ok? Então, vamos ver esse primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo nosso, ele não tem nenhuma exceção. Né? Não existe nenhuma condição de existência, né, que invalide isso aqui. Qualquer valor que a gente jogar para x aqui, nós sempre iremos encontrar o valor do nosso domínio. Qualquer valor que eu der para x e y, eu sempre vou encontrar o resultado. Então, se o x estiver valendo, por exemplo, 1 e o y estiver valendo 2, eu consigo encontrar um resultado. Tá? Então, aqueles critérios que a gente viu há pouco, da condição de existência, eles não se aplicam aqui. Tá? Por exemplo, se aqui tivesse uma raiz quadrada, aí já se aplicaria. O resultado daqui, do radical, tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Mas como não tem radical, basta a gente analisar x ao quadrado menos y. Então, qualquer valor que a gente der para y, para x ou para y, nós iremos encontrar o resultado. Então, se fizermos aqui dessa forma, olha, o x está valendo 1, 1 ao quadrado vai ser 1,
menos o y vai ser 2. Então f de 1 e 2 vai ser menos 1. Então nós temos aqui o domínio, que é 1 e 2, e a imagem que nós temos aqui é menos 1. Então, esse caso aqui, o domínio dele, né, o domínio dessa função vai ser R. X, para ficar mais completinho aqui, né, x pertencente a R. XY pertencente a R. Tá? Esse é o nosso domínio. Tá? Agora vamos ver uma outra situação onde a gente tem aqui, por exemplo, um radical. Vamos ver o domínio agora de uma função com o radical aqui. Como é que ficaria esse domínio? Então a condição de existência dele vai ser... Qual é a condição de existência? X ao quadrado menos y tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Essa é a condição de existência. Então, para resolver o exercício, nós temos que achar um domínio, tá? Que está no eixo de x e y, que atende esses dois casos, essas duas variáveis. Mas para achar o domínio, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos igualar isso aqui a zero, porque fica mais fácil construir o gráfico. Ao invés de analisar ele maior, menor, seja o que for, quando a gente iguala a zero, até devido à prática que a gente tem na construção de gráfico, a gente consegue fazer isso melhor. Então vamos isolar aqui, vai ficar menos y, que vai ser igual a menos x ao quadrado, y vai ser igual a x ao quadrado. Então nós temos aqui uma função do segundo grau, uma função quadrática, que passa pela origem. O valor de a e b, eles são constantes. Então esse gráfico, ele é um gráfico que vai ficar nesse sentido. Nós vamos pegar aqui o eixo de x e y, tá? Lembrando, né, que a gente viu lá onde está o eixo de x e o y, né, que são as duas laterais, não é a altura, né? Mas a gente pega só essa parte para ficar mais fácil a construção do domínio, para a gente entender onde está o domínio. Então agora é o seguinte, é uma função quadrática que está passando pela origem. Então ele dá um gráfico que está assim, ó, passando pela origem. Nós devemos determinar agora quais são os valores, né, do domínio. Que hora que nós jogarmos os valores aqui, eles têm que ser maior ou igual a zero. Então qualquer valor que a gente der para x e para y, o resultado tem que ser maior ou igual a zero. Ela não admite valores menores do que zero. Entre as várias maneiras de calcular o domínio, tem uma que é mais demorada um pouco, mas ela é mais certa. Tá? A chance de erro é menor. Que é justamente a que você dá valores fora da parábola, sobre a parábola e dentro da parábola. Nesse caso, se fosse uma reta, a gente ia calcular os valores para abaixo da reta, sobre a reta e acima da reta. Como aqui é uma parábola, nós vamos calcular um valor abaixo da parábola, sobre a parábola e dentro da parábola. Abaixo da parábola, nós podemos pegar esses valores, ó, valores pequenos. Vamos colocar o x valendo 1 e o y valendo 0. O ponto está aqui sobre a reta. Sobre a parábola, vamos pegar esse ponto aqui, olha, 0, 0. E dentro da parábola, vamos pegar um outro ponto que seja 0 e 1. O x é 0, o y é 1. Pegamos esses três pontos. Aqui a gente vai analisar se isso é verdadeiro. Quando o x estiver valendo 1 e o y valendo 0, isso vai ser maior ou igual a 0? Se a gente observar, vai ser, olha. Se o x estiver valendo 1 e o y estiver valendo 0, 1 é maior ou igual a 0. Então aqui fora da parábola, ela é verdadeira. Tá? Ela é verdadeira aqui, nessa situação. Então fora da parábola, ela vai ser verdadeira. Se o x estiver valendo 1 e o y estiver valendo 0. Sobre a parábola, vamos colocar aqui, olha. O x está valendo 0 e o y está valendo 0. É maior que 0. Então atende esse caso. Então a nossa parábola, ela vai ficar contínua. Se não pudesse ser maior ou igual a 0, ela ficaria pontilhada. Mas como ele pode ser igual a 0, ela fica contínua. É uma função contínua. Agora vamos ver se ela atende a condição daqui de dentro da parábola. O x está valendo 0 e o y está valendo 1. Se a gente substituir aqui, ó, 0 menos 1, isso é maior ou igual a 0? Isso é falso, né? Ele é falso.
Então o nosso domínio vai ser a própria parábola, que ela atende os nossos requisitos aqui de existência, porque ele pode ser igual a zero, então a gente considera. Ou seja, todas as vezes que ele for igual a zero, né, que ele puder ser zero, o gráfico vai ficar contínuo. Aqui ele pode ser zero, olha. Então ele vai ficar contínuo, tá? Aqui dentro não pode, aqui dentro ele é falso. Se a gente substituir o x por 0 e o y por 1, vai ser falso, tá? E fora ele é verdadeiro. Se a gente substituir o x aqui por 1 e o y por 0, a gente vê que é verdadeiro. Então o nosso domínio, ele está aqui, ó. Esse é o nosso domínio dessa função, tá? Então isso aqui é a resposta gráfica. A resposta gráfica, ela fica assim, tá? E o domínio algébrico, a resposta algébrica vai ser o domínio dessa função, né? Podemos dizer assim, o df, né, o domínio dessa função vai ser xy pertencente a R, tal que então o domínio da função vai ser o seguinte, o domínio da função vai ser xy pertencente a R, tal que x ao quadrado menos y maior ou igual a zero. Isso vai ser o domínio. A resposta algébrica, né? Isso aqui, x ao quadrado menos y, tem que ser maior ou igual a zero. Não admite valores negativos. E a resposta gráfica é essa aqui, né? Onde ela foi verdadeira, atendeu o x e o y, foi fora da parábola. Tá ok? Então é isso, gente. No próximo vídeo a gente vai pegar vamos pegar o terceiro exemplo, tá? Nós vamos até aproveitar essa função que nós temos aqui no terceiro exemplo.